Bem, o vídeo de hoje eu vou fazer diferente, não vou falar, dar os recados de clube de membro, nem recado do pessoal de patrocínio, publicidade, não falei nada disso aqui, vamos direto para o assunto, porque o assunto é grave, é muito grave. O Vasco jogou 3 partidas com seu time aí alternativo, o primeiro jogo com o time basicamente sub-20, o segundo jogo já com a entrada de alguns profissionais, e o terceiro jogo totalmente profissional, apenas 2 jogadores de sub-20 na escalação inicial, que era o Bruno Lopes, centroavante, e o menino Luiz Gustavo na zaga, né? Agora, a partir da próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, o Vasco enfrenta o Madureira lá em Manaus com o seu time titular, o que nós temos de melhor para colocar em campo. O que preocupa nessa história toda é que o time que jogou ontem é a base do elenco principal. Tá bom, os caras jogaram ontem, não vão ser os titulares. Os titulares vão jogar quinta-feira. Mas quando o titular tiver com o terceiro cartão, quando o titular estiver sentindo uma dor, quando o titular não estiver bem na partida, quem vai entrar são aqueles caras que estavam lá. E, sinceramente, não tem condição. Você confia, se o João Vitor se machucar, do Souza entrar para jogar como zagueiro? Não confio. Eu não confio. Aliás, o Souza, que deu uma de Léo Pelé no jogo, ainda se perdeu psicologicamente, um jogador veterano. Uma postura bem ridícula. E saiu do estádio com gelo no joelho operado. Alerta. O cara jogou uma partida inteira e já teve que botar gelo no joelho. Às vezes não é nada demais, foi só uma pancada e tudo, mas é um alerta. Ele é um jogador veterano, é um jogador que veio de cirurgia, é um jogador que desistiu da sua posição de origem. Ele entende que ele não consegue mais render em alto nível jogando na posição dele de origem, deu um passo para trás no campo para poder jogar de zagueiro e foi mal. Mais uma vez, foi mal. Sem senso de cobertura nenhum. Fez uma jogada ridícula com a bola dominada. Resolveu fazer um drible de corpo. Ele é craque. Ele se acha craque, né? E aí, um drible de corpo e olha no que deu. Gol dos caras. Porque o Souza se acha o Pelé da zaga, né? Falhou bizonhamente. Então, é esse jogador que você quer contar para ser reserva do João Vitor? Ou você vai contar com o Lincoln? Você já tem lá o Lucas Freitas, que eu acho o Lucas Freitas, para mim o Lucas Freitas é pior do que o Souza. Ele era reserva do Boza no Juventude. E, cara, deve ser outra coisa horrorosa. Mas aí você tem o Lucas Oliveira, tem o Lucas Freitas, tem Lincoln, tem Souza. Muita gente que não joga nada. A grande verdade é essa. O elenco está inchado, o argumento da diretoria é que não tem como contratar. O Wanderson, que seria uma boa contratação, viria de graça, já que a diretoria não tem dinheiro para contratar. Agora aparece um outro empecilho, não tem dinheiro para pagar salário. Não é bem assim, a gente não tem dinheiro para contratar, mas também não tem dinheiro para pagar salário mensal. Mas como assim? Não, porque primeiro tem que liberar alguns jogadores, cara. Traz o jogador e dá teu jeito aqui. O Vasco já sabia que tinha que liberar jogador desde o ano passado. O Vasco tem essa dificuldade. No ano passado, o Vasco não conseguiu liberar o Rossi e o Galdames. Ficou com os caras até o finalzinho. O Vasco tem essa dificuldade. O diretor de futebol do Vasco tem essa dificuldade. Isso porque é um diretor de futebol que não é conhecido no mercado. É um cara pequeno. Ele foi presidente do Bahia, numa época que o Bahia não é o que é o Bahia hoje, numa época que o Bahia estava lutando para a segunda divisão. Ele sai lá do Bahia como presidente e vai ser diretor de futebol do América de Natal, com todo respeito ao América de Natal. O diretor de futebol do América de Natal não pode ser o diretor de futebol do Vasco, é um salto muito grande. É muito diferente o nível de contratação lá para o nível de contratação aqui. O network que esse cara tem que ter para o América de Natal é diferente do network porque ele precisa ter do Vasco. Ele não conhece ninguém. Ninguém conhece ele. Nenhum empresário de jogador de futebol grande conhece ele. Não sabe com quem está lidando, não sabe com quem está tratando. A única coisa que ele carrega é o nome do Vasco. O Pedrinho as pessoas conhecem, mas cadê o Pedrinho? A transparência da nova diretoria, que vai ser uma diretoria transparente, ninguém fala nada. E você só vê o Vasco não contratar, ou então contratar jogadores extremamente questionáveis. A janela do Pedrinho é extremamente questionável do meio do ano, por exemplo. Trouxe o Jean Davi, trouxe esse Maxime Domingues.
O Emerson Rodrigues, ok, era ainda da época da 77 Partners, tá legal, era do Lúcio Barbosa ainda, também, tranquilo. Ele já tá vacinado, ele só recebeu o cara, bacana, tá legal. Mas são essas barangas que estão no elenco. Então você vai ver que o elenco do Vasco tem de baranga, ó. Você tem lá Souza, Barangoni, tem o Lucas Freitas, que nem estreou, mas é a baranga, trazido pelo Pedrinho, né? Então o Souza também é trazido pelo Pedrinho, porque veio na confraria Coutinho, os amiguinhos do Coutinho. Então você tem lá o Souza, Barangão, Lucas Freitas, já estou colocando o Lucas Freitas, não vi o cara jogar com a camisa do Vasco, mas já estou colocando ele no corpo das barangas. Não quer que eu coloque? Você vai falar assim, mas você está sendo muito radical, o cara nem jogou. Eu vi o cara jogando no Juventude. Ele era reserva do Danilo Boza. Aquele que era reserva daquele time da segunda divisão do Vasco. Aquele time da segunda divisão do Vasco, que era horroroso, que tinha o Quinteiros. Você lembra do Quinteiros? O Boza era reserva do Quinteiro. O Lucas Freitas é reserva do Boza. Mas você acha que vai dar certo? Então, não vou nem colocar então, porque o cara não jogou para não ser injusto, né? Então tá, vou dar o benefício da dúvida pro Lucas Freitas. Então tá legal. Então eu tenho Souza, Baranga, muita baranga, o Souza, Barangona. Baranga. Meio de campo eu tenho Zé Gabriel, tenho Tom Souza, tenho Zé Gabriel, tenho Deluca, tudo baranga. Cara que não vai a lugar nenhum mais. Esses caras não vão a lugar nenhum. Aí tenho lá Serginho Kosovo no ataque, Jean Davi no ataque, Maxime Domingues no meio de campo. Não vai a lugar nenhum. O cara teve 2 chances para jogar contra o Bangu e contra o Boa Vista. O cara não joga. O cara não consegue jogar. Não, esquece. 6 jogadores que é para mandar embora. 6 jogadores para você rescindir contrato, mandar embora. Manda embora, cara. Ele vai sair mais barato. Manda esses caras embora. Tenta recolocar eles no mercado. Faz alguma coisa. Esqueci do 7º jogador, Sforza. O que é o Sforza no elenco do Vasco? Horroroso também, outro que entra sem vontade, um moleque de 20 anos, sem raça, sem nada, não tem nem vontade de jogar futebol, errando tudo, uma carinha de choro quando erra, achando que, como eu errei, faz uma cara de como eu errei, como você errou, você é ruim, errou porque você é ruim, cara, você não joga nada. Então só aí já tem 7 barangas aí, não vai? 7 barangas. Essas 7 barangas vão pro banco, uma hora vão entrar. E esse é um problema grave do Vasco. Esse é um problema grave do Vasco. Eu entendo que você tem que ter pelo menos de 2 a 3 jogadores em posição. Né? Não dá para ter 3 jogadores para cada posição. Eu entendo que não dá. Mas você tem um jogador que joga em 2 posições, um que joga em mais de uma posição, e você vai cobrindo o elenco assim. Mas aí o Vasco tem várias lacunas no elenco. Por exemplo, nós só temos o Verratti. Quem é o centroavante do Vasco? Vai ser o Bruno Lopes, coitado? Não tem condição. Vai ser o GB? Não tem condição. Mas precisa de um jogador para fazer sombra pro Verratti. Para não ficar refém do Verratti, querendo ganhar 1.200.000 no Vasco com um contrato em vigor. Então tá tudo errado nessa diretoria do Vasco. O cara sente, só tem eu, porra. Só tem eu. Vou querer ganhar 1.200.000, senão não jogo. E aí? Aí o cara lá, o presidente, vou pagar porque eu só tenho ele. Porra, porque não posso comprar outro? Meu amigo, manda essas barangas todas embora. São 7 jogadores que estão aí comendo no Vasco o salário por mês. Quanto que é o salário desses caras? Eu acho que vai dar mais de 4 milhões de economia. Se não der, quase 5 milhões de economia. Eu não sei o salário de todo mundo, mas eu sei que o Serginho ganha 400.000, o Zé Gabriel ganha 350.000, o Sforza ganha 250.000. Vai dar uma grana esses 7 jogadores, cara. O Jean Davi deve ganhar perto de 200.000 também. Maxime Rodrigues também deve ganhar perto de 200.000. Pô, manda esses caras todos embora. O Souza ganha 170.000. Manda esses caras todos embora, cara. Tudo embora, manda embora. Rescinde contrato, cara. Pega o salário que você tem. Por exemplo, Souza e Jean Davi. O Jean Davi diz que tem mercado no México. Então vende ele, empresta, paga 50% do salário, manda. O Souza bota ele numa negociação, tenta trazer um jogador e dá o Souza. O Souza não, desculpa, o Sforza, dá o Sforza. Faz alguma negociação, dá o Sforza pro cara, dá o Jean Davi pros caras e traz um jogador. A história do Brian Rodrigues aí, faz isso. Eu tô falando do Brian Rodrigues porque é a negociação mais próxima que tem. Faz isso. Dá o Sforza pro América do México, dá o Jean Davi. Eles não vão querer. Vão querer. O Jean Davi é conhecido no México, as pessoas gostam dele lá, do futebol dele. Então, bota o Jean Davi. Nós temos o Jean Davi aqui, temos o Sforza. Eu me assusto quando eu escuto falar que o Serginho recebeu uma proposta para jogar na Turquia e não quis ir.
O cara não quis ir pra Turquia, porque ele vai ficar mamando 400 mil no Vasco. É mole ficar no Vasco. Ficar no Vasco é mole. A diretoria tem que tomar decisões mais radicais e tem que ter um pouco mais de inteligência. Qual é a multa pra mandar o Serginho embora? Parcela a multa do cara, pô. Eu vou te pagar essa multa em 3 anos. Parcela ele, vai mandar ele embora. Vai procurar um clube. Manda esse cara embora. Para de pagar 400 mil por mês, cara. Tem que começar a fazer essas contas. A gente não pode achar soluções porque a gente não sabe os números, mas tem que ter criatividade. E o nosso diretor de futebol não tem criatividade. E outra coisa, não tem acesso a mercado, não tem acesso a grandes jogadores. Nenhum jogador de prateleira média quer vir, vem pro Vasco porque o Marcelo Santana não tem condições de contratar. Não tem condições de contratar, a verdade é essa. O único que o cara conseguiu trazer até agora um nome razoável é o Tietê. Eu nem sei como é que o Tietê vai estar jogando aí, se vai jogar, se vai ser bom, se não vai, isso ao longo do tempo. Mas é um nome, uma contratação que você fala, não, o Tietê, legal, ok. Mas não é uma inquestionável, vai vir para ser titular absoluto, não. Porque não vem sendo titular absoluto nos outros times dele. O time que ele jogou sempre foi banco. Mas é um cara que vai compor bem o elenco, um cara que você pode participar, um cara bom de grupo, legal. Tietê é uma boa contratação, é uma boa contratação. É maravilhosa, é espetacular, é para desfilar em carro de bombeiro? Não, não é. Mas é uma boa contratação. E acabou. E agora se fala em trazer o tal do Lloyd, que é um angolano, nada contra o cara ser angolano. O Botafogo foi buscar o Barros, que era um zagueiro angolano, ninguém que falava dele, mas o cara jogava na Nápoles. O cara jogava na Europa, jogava na Nápoles. O Lloyd joga na 2ª divisão da Turquia, amigo. E é contestado. E esse cara vai vir pro Vasco. Esse cara é o novo Jean Davi, cara. Esse cara é o novo Maxime Domingues. Esse é o perfil de contratação do seu Pedrinho, cara. Não pode trazer o Lloyd. Não pode trazer o Lloyd. É gastar dinheiro, é jogar dinheiro. Não, mas aí vem aqueles argumentos do Pedrinho de que, não, mas os números do Jean Davi eram muito bons. Ele vai dar resultado, ele vai jogar. Vocês vão ver. E foi uma oportunidade de negócio. Nós contratamos ele em 18 vezes. Porra, foi caro. Se fossem 900 vezes, ainda era caro. E o cara não joga futebol. Esse cara não é jogador de futebol. Então nós temos aí pelo menos 7 problemas no elenco. A temporada vai começar e até agora ninguém resolveu. 7 problemas no elenco. Você tem 7 problemas no elenco e você não consegue resolver. Aí o diretor de futebol tem que trabalhar. Os empresários estão tranquilos, sabe por quê? No meio da confusão, da bagunça, o Vasco paga os salários em dia. Começa a atrasar o salário desses caras, pô. Esses 7, a gente vai trazer jogador e tal, vamos pagar vocês aí atrasado. A cada 3 meses a gente pagar um salário. Acabou, cara. Fazer o quê? É errado. É errado pra caramba fazer isso. É muito errado. O cara não é culpado de estar ali. Isso é errado pra caramba. Mas você tem que forçar o cara a querer sair, pô. Aí o cara recusa ir pra Turquia, o outro recusa ir pro lugar tal, o outro recusa. Por que? Tô ganhando, cara. Recebo em dia, bonitinho, bacana. O Vasco não é o Real Madrid, o Vasco não é o Barcelona. O Vasco é uma confusão financeira. Então o Vasco tem que começar a ter alguma coisa pra forçar esses caras a sair do Vasco, cara. Você não pode ter no elenco 7 jogadores com chance de virar 8 com o Lucas Freitas que não vão jogar, que não acrescentam nada no teu time. Você tem noção do absurdo que é isso? Você tem 7 jogadores, você tem 7 problemas no teu elenco e o diretor de futebol não consegue resolver isso. Porra, cara, não dá pra entender, não dá pra entender. Por que você não pega o Zé Gabriel e empresta o cara? Ah, mas ninguém quer por causa do salário dele, que é alto. Paga uma parte. Se você economizar 100 mil do salário do Zé Gabriel, já é negócio, cara. Paga uma parte, mas tira esse cara daqui. Tira ele do elenco, cara. Ou você acha que não, eu vou ficar com o Zé Gabriel, sabe por quê? Na pior das hipóteses, eu tenho o Zé Gabriel. Você não tem o Zé Gabriel, o Zé Gabriel não joga nada, cara. Você não tem o Serginho, você não tem. Eu acho que eu não botei o De Luca, senão já são 8. Já perdi a conta aqui. É tanta baranga. Você tem um time inteiro de barangas pra mandar embora, cara. É muita gente, cara. 7, 8. E você continua trazendo jogador com esse perfil. Trouxe o Lucas Freitas, trouxe esse Lucas Oliveira, que é questionável, mas trouxe o Lucas Freitas, que pra mim tá dentro do grupo das barangas. Vai trazer esse Lloyd. O cara é horroroso. Vai ter que trazer o Deb. Ou o Deb vai ser nós. Nós vamos ser os Deb. A torcida é o Deb. E tem o Lloyd. Que isso, cara? Que isso? Ah, não, porque esse discurso de não tem dinheiro, que não tem dinheiro. Pô, todo mundo no Brasil tá com dinheiro, porque tá todo mundo contratando. Todos os clubes estão ricos. O Vasco é o único patinho feio que tá pobre.
Todos os clubes estão ricos. Porque tá todo mundo contratando, amigo. Tá todo mundo trazendo jogador. Só o Vasco que não tem condições de jogar, o Vasco está sem dinheiro. Todos os outros estão com dinheiro. Né? Porque, para mim, quem tá com dinheiro é Palmeiras e o Coisa Ruim da Gávea. Só o Império do Mal e o Palmeiras são os times que têm dinheiro no Brasil. O resto é todo mundo com o pires na mão. Mas o Inter tá passando uma crise absurda. Contratou 2 pontas. O Wanderson lá é reserva escanteado. Seria titular absoluto no Vasco. Tem coisa errada aí, cara. O Bahia também tá com dinheiro, não é dinheiro pra caramba, mas tá com dinheiro, o Grupo City coloca dinheiro. O Botafogo também tem um dinheiro aí do Textor. Se bem que desfez o time todo, mas tá comprando algumas peças. Então vou deixar 4 times aí com dinheiro. As 2 SAFs, Bahia e Botafogo, o Palmeiras e o Império do Mal. Tá bom, temos 4. Mas na primeira divisão são 20. Tem os outros, um é o Vasco, os outros 15 estão com dinheiro. Porque só o Vasco está sem dinheiro. Porque só o Vasco não consegue contratar ninguém. É sem dinheiro ou é incompetência? Tá na cara que tá parecendo que é incompetência, porque não consegue trazer ninguém. O Vasco não traz ninguém. Cara, traz um jogador que seja mais ou menos desconhecido, mas o cara que dê condição de jogar. Não é o cara trazer o cara da 2ª divisão da Turquia, o reserva da 2ª divisão da Turquia. Porra, aí é desconhecido demais. Aí é uma aposta muito alta. O Vasco não pode fazer aposta. Mas tem que ir lá na 2ª divisão, pegar um cara que seja bom, pegar um cara da 1ª divisão que jogou bem no Bragantino, vai lá e pinça o cara. O cara que jogou bem no, sei lá, cara, no Novo Horizontino, nesse time do Marisol. Pô, será que não tem ninguém bom nesses caras? É o Marisol que subiu aí? Pô, cara, não tem ninguém lá que possa buscar, pinçar o cara. Vai lá, pega o jogador, coloca. Pô, não tem. Será que não tem? Não tem um pontinha nesses times aí que jogue razoavelmente bem? Não tem. Eu não consigo acreditar. Na América do Sul toda não tem um pontinho aí que joga direitinho. Precisa ir no Boca Juniors, no River Plate. Não, vai lá. Vai no time, vai lá no Universidade lá do Chile, vai na LDU. Vai na Argentina, vai no Racing. Não tem ninguém que o Vasco possa contratar, porque a moeda nossa é mais forte na América do Sul. Porra, não tem. Eu acho que é muita falta de... Eu acho o scout do Vasco fraco. As opções que o Vasco traz é Lloyd, porque o Lloyd jogaria onde aqui no Rio de Janeiro? Esse Lloyd jogaria no Bangu. Com certeza o Lloyd jogaria no Bangu. O scout do Vasco é o cara que veio do Bangu, amigo do Felipe. Aí é as opções que ele tem mapeada, cara. É o Lloyd. Ele não tem mais ninguém mapeado. Ele não consegue mapear ninguém. Não tem. Porque quando ele estava no Bangu, não adiantava ele mapear o Rony. Adiantava? O Bangu não vai contratar o Rony. Então o mapa que ele tem de jogador é um mapa nesse nível, cara. E é isso que o Pedrinho tá fazendo com o Vasco, cara. Olha, aqui o canal não tem perseguição política. O cara quando faz certo a gente elogia, quando faz errado a gente critica. Tá errado. Tá muito errado, Pedrinho. Tá muito errado. Tá muito errado. Ah, não, porque eu tenho dívida, porque eu tenho austeridade, eu quero pagar legal. Concordo com tudo isso. É tudo muito bacana. Tudo bem, mas lembra que futebol é investimento. Você vai pagar a dívida com mais dinheiro. Você só vai ter mais dinheiro se você tiver premiações, tiver título, patrocínio aumenta. Você não precisa nem ganhar o título, você precisa estar disputando o título. Porque o patrocinador que bota na camisa, ele não quer que... É importante, mas não é tão importante para ele que o seu time seja campeão. Se o seu time chegar na final, ele está feliz da vida. Porque ele tem a mesma visibilidade do outro. Se você for campeão, melhor ainda. Mas se você não for campeão, você chegou na final, você tá lá, você tá com o patrocínio dele, o que ele paga pra botar na camisa, ele tá com a mesma visibilidade do que o outro que vai ser campeão. Então, pra ele, você chegou na final, já tá bom. Mas pra você chegar na final, você tem que ter times competitivos. E ó, Carioca tá complicando, hein? Carioca tá complicando. Tem que ganhar 6 dos 8 jogos. Já tem que ganhar 6 dos 8 jogos. Ah, mas o Flamengo também tem, mas o time do Flamengo é melhor, cara. O Fluminense também tem, mas o time deles é melhor. O nosso vai estrear quinta-feira e o nosso não é melhor. A gente não podia ter se dado ao luxo de ter 3 empates. Tinha que ter ganho pelo menos 1 a 2 jogos. Não ganhou. Porque é uma baba. Porque o time é horroroso. Porque os profissionais que jogam no Vasco, jogadores profissionais do Vasco, os reservas, são horríveis. E aí você vai ter esse problema. Quando se machucar alguém, você vai botar quem? Você vai botar o Souza de zagueiro. Porra, cara. Aí vai entrar Zé Gabriel. Não, Zé Gabriel tá jogando pra caramba. Cara, não dá mais. Zé Gabriel, De Luca e Serginho, esses 3 é urgente. Esses 3 é urgente, a saída é urgente.
Arrumar o beco deles e mandar embora. Isso é urgente. Agora, Souza e outros amiguinhos aí, né, que estão aí, também pode Souza, Jean Davi, Maxime, Emerson Rodrigues, essas porcalhadas todas, pode todo mundo ir embora, cara. Mas precisa contratar 2 pontas, porque não tem o Adson, não tem o David, não tem esses jogadores. Os jogadores não vão voltar tão cedo. O David é só para setembro. O Adson estava tentando voltar agora, mas sentiu um desconforto na cirurgia. Eu até perguntei para o membro aqui do canal, que é o Ivo Perrone, ele é médico, mas ele não é ortopedista. Perdi até, não foi numa live, eu falei com ele, ele me deu um retorno depois, falou que conversou com um amigo dele que é ortopedista e disse que é normal esse desconforto, porque a placa fica muito próxima da superfície. Então é normal que o jogador sinta a placa roçando na pele, que o normal nesses casos é fazer uma nova cirurgia, retirar a placa, mas tem que esperar o tempo, tem um tempo para fazer isso, e o Adson ainda está dentro desse tempo. Então ele deve fazer uma nova cirurgia para tirar a placa, e aí espera mais um pouco a recuperação, e aí o amigo dele falou, olha, a previsão deve ser, o cara não está vendo o exame, não está vendo nada, só pelas notícias que estão saindo, o amigo do Ivo falou, olha, provavelmente para final de março, início de abril, meados de abril, vamos colocar o Adson para maio, até se recuperar fisicamente, entrar em forma, e blá, 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 maio. E maio o brasileiro já tá andando na metade, já tá caminhando para a parada do Mundial, porque o Campeonato Brasileiro começa mais cedo esse ano. E você não tem jogador, cara. Você não tem jogador. Mesmo assim, você só tem o Adson. Ah, mas o Adson vai voltar. E quando o Adson se machucar? Quando o Adson sair? Quem você bota? Você bota de novo o Jean Davi? Você bota de novo o Emerson Rodrigues? É isso que você quer fazer? O Payet tá aí, ó, 1,5 milhão. O meu Payet tá treinando bem pra caramba de centroavante. Ele vai jogar de centroavante no lugar do Verratti? Você vai pagar 1,5 milhão pra um cara de 37 anos pra adaptar ele numa nova função? Pô, vocês estão de brincadeira. Essa gestão de futebol do Vasco ela é horrorosa. O Payet já era para estar começando a conversar com ele desde dezembro, mas a conversa do Pedrinho nós vamos tentar renovar com o Payet, esticar o contrato até dezembro. Você tá de brincadeira, cara. O Payet não tem mais condição, cara. Ele tá com 37 anos, cara. Ele não aguenta mais, cara. Ele é um craque, com a bola no pé, ele é maravilhoso, mas ele não aguenta mais, cara. Não vai dar a competitividade que o time do Vasco precisa, cara. Ele não é competitivo, cara. Não dá mais para ele. Porra, não dá. Então, você já tinha que estar conversando para rescindir o contrato, não para renovar o contrato com ele, cara. A conversa tinha que estar desde dezembro para rescindir. Você paga 1,5 milhão por mês, cara. Você podia estar pagando um outro jogador. Libera a folha. Mas o Vasco não consegue se livrar, cara. Parece que uma coisa, sei lá, espiritual. Pô, você tem um monte de baranga, né? Tem o Payet que é caro. Você não consegue montar um elenco minimamente competitivo. E aí você cai nas competições, porque você não tem força, você não tem elenco, você não tem nada. E aí você não aguenta, você não consegue jogar. Tomara que o Vasco Madureira, o time principalmente, ninguém se machuque, consiga jogar um futebol, não que seja maravilhoso, mas futebol que ganhe do Madureira. Acho que dê pra gente ver alguma coisa já com o Carille, né? Vamos ver alguma coisa. Cara, eu sou torcedor, vou torcer sempre pro bem do Vasco, mas que tá feio. O início de temporada tá feio e a diretoria não se movimenta, porque quando vaza uma notícia que o Vasco quer contratar o Lloyd, pô, aí vocês estão de brincadeira com a torcida do Vasco, né? O movimento da diretoria do Vasco é contratar o Lloyd. Não, tem o Brian Rodrigues, mas o Brian Rodrigues já falou que não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco nunca tem dinheiro pra nada. O Vasco não tem dinheiro pra nada. Isso é uma matéria no Nacional Vascaíno, acho que o jogador era o Uribe, lá o Flávio Dias trouxe, que seria muito bom volante, por tal, jogador de Copa, tal, tava tudo acertado pro Vasco vir e tal, mas o Vasco não conseguia pagar o salário dele. O cara ia vir de graça, um jogador grande, bom, um bom nome para o Vasco, ia dar um outro aspecto ao meio-campo do Vasco, com certeza. E aí o Vasco não traz o cara porque não questão do salário. Mas aí você paga 400 mil ao Serginho, mas é por causa disso, a gente não tem espaço na folha. Cria espaço na folha, tira esses caras do elenco. Dá um jeito. Tem que tirar os caras do elenco, tem que sair. Esses caras têm que sair, meu amigo. O Serginho não quis ir pra Turquia. Como é que o cara não quis ir pra Turquia? Legal, então ele prefere ficar no Vasco? Fica no Vasco sem receber então, cara. Pô, isso é errado. Eu sei que é errado, cara, mas eu tenho que olhar o Vasco agora, pô. A gente precisa olhar o Vasco, cara. Se você não tem condição de pagar, não paga. Agora eu vou deixar de contratar um cara que eu posso pagar pra pagar uma baranga lá dentro?
Tem que botar esses jogadores para treinar à parte. Bota esses caras à parte do elenco. Separa eles do elenco, separa. Bota eles à parte, cara. Faz um time lá entre eles. Dá pra fazer time 8, dá pra fazer 4 contra 4 no treino. Bota pra treinar em outro horário e bota à parte. De preferência até em outro CT. Bota o cara pra treinar em São Januário, bota o cara pra treinar lá no Arte Sul, no CT da base, bota pra treinar com o Sub-20. E acabou, cara. Esquece esses caras, pô. E fala pros empresários, olha, ele vai ficar aqui fedendo a peixe. Até que você pague o salário em dia, porque é errado não pagar salário, né? Os caras também, coitado, tem que receber. Tá certo, tá certo. Mas paga o salário dos caras, tá bom. Mas bota os caras lá, separa os caras. Desvaloriza os caras, pô. O Serginho deve ter contrato até o final do ano só, já que é pra pagar. Não consigo, quando eu consigo um clube, ele diz que não quer ir. Porque essa daí de ir pra Turquia é uma falha do Vasco, porque parece que a história que o Serginho não quis ir pra Turquia porque o salário era menor. O Vasco tinha que completar. É melhor pagar 200 mil ao Serginho do que pagar 400, ou não? Você não acha que é melhor? Aí o Vasco diz que o Vasco fica olhando, deixa o clube. Aí o cara disse não pra Turquia na proposta. E o Vasco continua pagando os 400 mil. Isso é uma burrice. Apareceu a oportunidade pro Serginho, dá, vai. Mas qual é o problema, Serginho? Não, que os caras lá querem me pagar só 300 mil. Aqui eu recebo 400. Vai lá, a gente vai te pagar mais 100. Eu te pago os outros 100. Eu pago até 150. Tu vai ver de 400, vai receber 450. Vai receber a mais. Eles pagam 300, eu te pago 150. Já é uma economia, cara. Manda o cara embora, porra. Não é possível que não tenha nenhum time na América do Sul que queira o Jean Davi com metade do salário que ele recebe no Vasco. A Ângela era o salário da Sete Partes, era muito inflacionado. Serginho é um caso, salário da Sete Partes. E o Jean Davi, foi com que salário que o Pedrinho trouxe? Porque não consegue colocar ele no mercado. Ele não tem mercado na América do Sul. O Jean Davi não... Pedrinho, o Jean Davi não pode jogar no Vasco. Foi uma oportunidade de negócio. Você pagou $1,5 milhão no Jean Davi e fez um contrato de 5 anos com o cara. Tu é maluco, rapaz. A péssima contratação que você fez. O cara não joga absolutamente nada. Nada. Ele não tem nem altura, nem corpo físico para jogar. Tem que tomar uma atitude. Tem que haver uma mudança estrutural no elenco do Vasco. Tem que fazer uma limpeza. São 8 jogadores, é muita gente. E a temporada está começando. E sabe o que o Vasco está fazendo? Nada. Qual o movimento que o Vasco fez? Nenhum. O Vasco trouxe o Tietê. Trouxe o Lucas Oliveira, trouxe o Maurício Lemos, para ser titular absoluto. Tomara que dê, parece que foi perseguido lá no Atlético e tal. Maurício Lemos, então tô apoiando. Tomara que dê. Mas Vasco trouxe o Lucas Oliveira, trouxe o Lucas Freitas, Fusato, Moleirinho e tal. E trouxe quem mais é que eu falei? O Tietê. Esses foram os movimentos do Vasco no mercado. Muito pouco para quem é Vasco, né? Muito pouco para quem é Vasco. Porque o Vasco dos anos 80 também não tinha dinheiro. Mas foi por isso que fez a dívida. É mentira. Isso é mentira, cara. Não fala essa história, porque eu não vou defender aqui o Eurico, não. O Eurico tem muita coisa errada. Mas o negócio da dívida é escandaloso essa mentira, cara. O Move que assumiu o Vasco lá com o Roberto Dinamite, ele triplicou a dívida do Vasco, cara. Pegaram o Vasco com uma dívida de 308 milhões, 320 milhões. O próprio Campelo, quando assume o Vasco, diz que a dívida do Vasco era... O Eurico tinha passado dizendo que era 360 milhões e o Campelo faz uma conta e diz que é 450 milhões a dívida do Vasco, na mão do Campelo. O Salgado já diz que a dívida é 700 milhões e tem a dívida oculta de 200. A Sete Partes pega essa dívida, compra essa dívida, né? Tinha dívida oculta de 900, de 200, faz para 900, e agora o Pedrinho declara que a dívida é 1,4 bilhão. Porra, e a culpa é do Eurico, cara, ainda? Pô, isso é de brincadeira, rapaz. O torcedor do Vasco não é idiota, cara. Vamos parar com esse discurso. O Move estragou o Vasco. O Move lá, o Roberto Dinamite como presidente, olha que o Roberto é meu ídolo como jogador, mas como presidente, o seu Salgado, todos esses caras, rapaz. O Eurico tá num barco também, mas não é o culpado. Dizer que a dívida de agora é culpa das más gestões do Eurico, das contratações que ele fazia, isso aí é mentira. Isso é mentira. A culpa do Vasco é do Campelo, do Roberto Dinamite, do Eurico, do Salgado, mas principalmente dessa galera do Move. Do Salgado pra cá,
O Salgado me declara uma dívida de 700 milhões e mais 200 de dívida oculta. O Campelo alega que passou o Vasco com dívida de 550 milhões. O Salgado já puxou a dívida para 700 e mais 200 de dívida oculta. Do Salgado para cá é 1 bilhão e 400 que aumentou. E agora a culpa é da César Partes, porque ninguém é pai nem mãe do Matheus, né? Ninguém é pai e mãe. Quem pariu o Matheus e o embale. Ninguém é pai e mãe do Matheus, cara. Ninguém quer parir o filho feio. Essa que é a verdade. E tá aí essa porcalhada, essa pouca vergonha no Vasco. Um monte de administração que não tem nada de transparente, porque a gestão do Pedrinho não tem nada de transparente. Eu quero ver o balanço de abril. Tô ansioso para dar abril, pra gente ver o balanço de abril do Vasco. Tá chegando, tem que lançar em abril o balanço da C7 Partners. Ou da Vasco SAF. Eu quero ver a dívida da C7 Partners, que diz que aumentou de 700 para 1 bilhão e 400. Tem que explicar isso, cara. Tem que vir fazer uma planilhazinha e mostrar, ó, foi assim. O Vasco agora mandou embora o gerente de sede do Vasco. O cara vem fazendo um trabalho bacana. O gramado do Vasco é show. Sabe quem faz? O gerente das sedes. O Vasco mandou embora o cara. Sem era nem beira, nem sem motivo nenhum, mandaram o cara embora. Vão trazer provavelmente um amigo, vão botar um colega lá, um amiguinho, já precisa de um cargo bom no Vasco, vão botar lá um gerente de sede. Que é isso que é o Vasco? Esse é o Vasco, é o time do coleguinha, dos amiguinhos. Para com isso, cara. Ó, essa gestão não tem nada de transparente e tem que se movimentar. Tá na hora de se movimentar, tem que trocar esse elenco, mandar esse elenco todo embora. Trazer jogadores que possam reforçar, que você possa contar, que vai ser reserva, mas que vai entrar e vai jogar, vai dar vida. Não é o Serginho, não é o seu Gabriel, não é o De Luca, não é o Jean Davi, não é o Maxime Domingues. Porra, não são esses caras. Esses caras não vão entregar, não é o Souza, esses caras não vão entregar mais nada. Acabou, cara. Agora, quando você fizer isso, é mais um campeonato que a gente vai disputar o brasileiro para não cair. É isso. Vamos rezar para dar tudo certo. Tomara que o Carille consiga montar uma estrutura tal que o Vasco... Aí o pessoal fala, ele é retranqueiro. Deus te ouça que ele consiga fazer uma retranca. Porque se eu não tomar gol, a minha chance de ganhar o jogo de 1-0 é grande. Vai ser isso. Mas você é feio, você quer jogar como? Você quer jogar bonito? Você quer jogar para frente? Você quer propor jogo? Você quer encarar de peito aberto? Você tem time para fazer isso, meu amigo? Você não tem elenco, você não tem time, você tem um monte de baranga, você tem 8 jogadores que precisam sair do clube e não saem, e vão fazer parte do teu elenco. Você tem 8 profissionais que não podem estar no teu elenco e eles vão estar. Como é que você quer ser competitivo? Como é que você quer jogar de peito aberto? É fechar a casinha, bico pro alto e rezar. Vai ser mais um ano feio. Infelizmente é isso. Bem, para encerrar, pedir seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, dá o recado aí do clube de membros, né? Seja membro do canal, ajuda aí o nosso trabalho. Você clica aí no botão Seja Membro, vai abrir a opção de 3 planos para você. Você escolhe qual plano que melhor se adapta à sua realidade. Você faz o cadastro, a gestão é toda feita pelo YouTube, os benefícios são gerados pelo YouTube, com exceção do benefício do grupo de WhatsApp. Vem fazer parte da nossa resenha diária lá no WhatsApp. Tá falado? Tá dado o recado aí do clube de membros. E se você, que é vascaíno, claro, tem algum negócio, algum comércio, algum site, alguma coisa de venda online, entre em contato com a gente aí, manda um e-mail para comercial.gigantevascaíno@gmail.com. Nós estamos com um projeto aqui de patrocínio, de cota de publicidade, mas muito realista, muito pé no chão, que vai ajudar o seu negócio a alavancar suas vendas através de parcerias, cupons de descontos. Cara, vem fazer parte desse projeto, manda um e-mail para mim, a gente vai conversar, eu vou te mostrar os números do canal, a nossa faixa etária, quem a gente pode atingir, se é o teu público, se não é o teu público, os valores que nós estamos conversando para isso, apresentando para esse tipo de parceria. Cara, vem, você vai gostar muito. Então, se você tem algum negócio, se você que é vascaíno, tem algum negócio, vem aqui pro canal Gigante Vascaíno. É um canal pequeno? Mas a gente tem algo diferente dos outros. Nós temos um algo a mais, uma coisa diferente. Vem participar com a gente. Você vai conhecer, você vai entender o que nós estamos falando. Tá falado? É isso. Não esquece que amanhã de manhã, 7 horas da manhã, já tem vídeo aqui no canal, o Café do Gigante. De segunda a sexta, às 7 horas da manhã, tem o Café do Gigante. Meio dia e meio tem o vídeo, que é um vídeo tradicional
aqui do canal. Tá falado? Em fevereiro tem mais vídeos entrando no ar, tem um projeto novo entrando, mais um horário vai ser aberto em fevereiro, mas por enquanto, agora em janeiro, ainda é isso. Hoje, 20 de janeiro, segunda-feira, feriadão no janeiro, com muito sol, me despeço aqui, agradeço a sua audiência, fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã, 7 horas e tchau.